E aí galera, vamos falar de coisa boa, vamos falar de juros. Aí você pergunta, mas é bom pra quem? Depende, se você é a pessoa que está ganhando, é muito bom pra você. Se você é a pessoa que está perdendo, aí juros não é legal, de forma nenhuma. Mas vamos lá, a gente primeiro vai ver juros simples, depois a gente vai ver juros compostos. São duas modalidades de juros, tá legal? Juros, geralmente você escuta falar demais, né? Isso em jornais e tal. Juros da dívida interna, os juros pagos pelos bancos. Estamos falando de dinheiro. Sempre que a gente vai falando de juros, a gente está falando de dinheiro. Não tem como não falar de dinheiro. Juros, dinheiro. Como tem no livro de vocês, uma compensação. É algo que você ganha ou que você paga. Por exemplo, se você é um cara que empresta dinheiro, você recebe juros, no caso o banco, né? O banco ele te empresta dinheiro e recebe uma compensação por ter te emprestado esse dinheiro. E essa compensação, essa coisa que no caso o banco recebe de você, ou tira de você, como geralmente se diz, é porque ele te emprestou aquele dinheiro, então ele tem que receber alguma coisa. E essa alguma coisa que ele recebe, ou que você paga, que a pessoa paga, é chamado de juro. Então lembra, estou falando de dinheiro que se paga ou que se recebe. Uma compensação. Você emprestou, você recebe alguma coisa por ter emprestado, além de receber todo o dinheiro depois, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de juros, a gente tem que lembrar que existe uma fórmula para se calcular juros. Não é uma coisa solta. Não, ele é bem acertadinho, bem direitinho, tá? Então vamos ver aqui quais são os elementos aqui que você vai estudar com juros. Primeiro, tem os juros, né? Que é a letra J. A gente chama de juros. Juros é a letra J. A gente tem o C, que é capital. Capital. O C é capital. O I é taxa. O I é taxa. E o T ou N, pessoal. Tem as duas, viu? Pode ser um T ou pode ser um N. Mas no ensino fundamental é sempre um T. Geralmente no ensino médio, no ensino superior, se coloca um N. Mas aqui a gente vai usar o T, porque é do jeito que está no livro de vocês, então eu não vou alterar nada, não vou colocar outra letra não. Vou colocar o T mesmo. Então, isso aqui é T de tempo. T de tempo. Beleza? Então vamos lá explicar cada coisa, né? Vou começar aqui pelo capital, por último, o juro. O capital é o dinheiro que você está emprestando ou que você está pedindo emprestado. Por exemplo, você pediu 13 mil ao banco. Então esse é o capital, tá bom? Taxa. A taxa, pessoal, é a porcentagem que você vai pagar ou que você vai receber. Porcentagem sobre o capital. E T, que taxa é um I, e T é o tempo. Ou seja, é o tempo que você vai levar para pagar ou para receber aquilo ali. Tá bom? É tempo. Taxa, porcentagem. Capital é o dinheiro que você está pedindo ou você está emprestando. E juros é aquela partezinha que você vai ganhar, né? Já falei, juros é a compensação. É o que você vai ganhar em cima do que você emprestou. Tá legal? Então vamos nós aqui para o seguinte. Capital, a unidade do capital é dinheiro. Eu vou colocar dinheiro porque pode ser que a questão vem em dólar, é mais provável que venha em real, né? Mas eu vou colocar aqui só para você saber que sempre que eu estiver falando de capital e de juro, eu estou falando de dinheira. Legal? Dinheirinha. Show.
Taxa. A taxa já está dizendo, eu já falei, né? É uma porcentagem. Ela é uma porcentagem, vou colocar assim, ela é uma porcentagem e tem uma coisa, ela pode ser ao ano, ela pode ser ao mês, ela pode ser ao bimestre, pode ser ao semestre, ao trimestre, ao dia, tá bom? Então ela tem, além de ser uma porcentagem, ela tem a unidade de medida dela, que vai ser ao ano, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, tanto faz, tá bom? O que vai dizer é a questão. E o tempo, ele pode ser medido em dias, em meses, em bimestre, em trimestre. Então ele pode ser dia, pode ser mês, pode ser ano, pode ser bimestre, pode ser trimestre, e aí vai embora, né? Tem aí várias unidades de medida, ao quadrimestre, você que escolhe aí, tá bom? No caso, vem na questão, né? Não é que você escolha, vai estar na questão. Você não vai escolher nada. Às vezes só vem na questão que você vai ter que fazer. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que a taxa e o tempo sempre vêm na mesma unidade. Como assim, Ulisses? Se eu disser que a taxa é de 5% ao mês, o tempo que vai levar para eu pagar ou para eu receber também é ao mês. Se a minha taxa vier ao ano, que é AA, né, vier ao ano, o meu tempo, o meu T, tem que ser em anos também. Se for a minha taxa 3% ao bimestre, o meu tempo tem que ser bimestre também. Lembra disso. Se você vacilar com isso aqui, pode ser que você erre questões por causa disso. Então não vacila com isso. Tem uma coisa que eu tenho que falar também, pessoal, é que existe o montante. O que é o montante? É exatamente o capital investido somado com os juros. Então isso aqui é o montante. Montante é capital investido mais os juros. Tá beleza? Então isso aqui é o montante. Capital mais os juros. Lembra disso, porque tem questão na atividade que você vai utilizar esse conhecimento. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei que tinha uma fórmula, né? Então, juros, pessoal, ele tem a seguinte fórmula. Juros vai ser igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Ou eu posso dizer que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Aí você diz, eita Ulisses, tem duas fórmulas aí, vai ficar difícil. Pessoal, é só uma fórmula. O que é que vai variar entre essas duas fórmulas? Porque é que essa não tem o 100 e essa aqui de baixo tem o 100. Pelo seguinte, nessa de cima, a taxa está na forma decimal. Está na forma decimal. Nesse aqui de baixo, ele não está na forma decimal. Ah, Ulisses, não entendi nada. Como é que funciona isso aí? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vamos ver como é que fica. Imagina o seguinte. Você é um cidadão que está alisou na pandemia, aí você foi ao banco só para pagar tuas continhas, tu fez um empréstimozinho besta, tá? Tu fez um empréstimo de R$3.600, tá aqui, ó. Teu empréstimo foi R$3.600, ou seja, o capital foi de R$3.600. Tá show? Pronto. A tua taxa, o cara diz, ó, a tua taxa, tô teu amigo, a tua taxa vai ser de 10%
ao ano. O tempo vai ser de 1 ano. Você está vendo aqui, ó, que o tempo aqui está em ano e a minha taxa também está em ano. Então não precisa alterar nada. A gente vai só resolver. Eu vou fazer esse com as duas fórmulas só para você ver que o resultado dá o mesmo. Só o modo de escrever que é diferente. Então vai ser juros, eu quero saber a quantidade, né? Quanto de juros ele vai pagar. Você vai ter que pagar já que você pediu esse dinheiro aí emprestado. Então, ó, juros vai ser igual ao capital. Quem é o capital? O dinheiro. Então, 3.600 é o capital. Vezes a taxa. Quem é a taxa? 10%. Mas 10% escrito na forma decimal, você vai lembrar que isso aqui é 10 sobre 100, não é? Então, eu vou voltar duas casas, ó. 1, 2. Vai ficar 0,1. Então, vezes 0,1. Vezes o tempo. Quem é o tempo? O tempo é de 1 ano. Pronto. Então, juros vai ser igual a 1 vezes 0,1 dá 0,1. 0,1 vezes 3.600 dá 360 reais. Fazendo esse mesmo cálculo, utilizando essa formulazinha de baixo, essa daqui, vai ficar assim, ó. Juros vai ser igual a 3.600 vezes a taxa, que é de quanto? Aqui, ó, você bota 10 vezes o tempo, que é 1 ano. Isso aqui dividido por 100. Aí aqui é muito de boa, porque eu tenho 0 embaixo, 0 em cima, então cancela 0 aqui, cancela 0 aqui, e aí você multiplica, ó. 36 vezes 10, 360, vezes 1, 360. Então deu quanto? 360 reais. Note que aqui e aqui o resultado foi o mesmo. Então isso aí é a aplicação da fórmula do juros simples num primeiro exemplo. A gente vai já fazer outros. Espera aí. Vamos lá. Vou botar mais um exemplozinho, né? Vou para o exemplo 2. Teve um exemplo de como é que aplica. Lembra que a fórmula é juros igual a C e T. Tá bom? Ou CIT, né? Juros é igual a CIT. E relembrando que em alguns locais, no lugar desse T pode ter um N. E se você utilizar aquela outra forma, com a taxa não decimal, você tem que colocar o 100 embaixo. Escolha a sua. Eu vou resolver a maioria das questões com essa daqui, com essa fórmula. Eu acho mais rápido, você não precisa perder tempo dividindo ou simplificando, algo do tipo, você vai direto, tá bom? Então vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que você quer aplicar R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês e quer que gere um juro aí de, vamos botar, R$96. Pronto. Você quer aplicar, você quer investir o seu dinheiro em alguma coisa, mas quer ter um retorno de R$96. A pergunta é: por quanto tempo eu tenho que aplicar o meu dinheiro para que eu tenha, nessas condições, R$96 por mês? Porque aí o tempo, ele vai influenciar no quanto você vai receber, né? Eu esqueci de ligar a minha ring light. Opa, chega deu uma vida, né? Pronto. Já ficou muito melhor. Tô até enxergando aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Você substitui nessa fórmula os valores que você tem. Quais são os valores que você tem aí, que a questão te deu? Tem o dinheiro que você vai investir, que é o capital. Tem os juros, que é o que você vai receber. E tem a taxa. Você quer saber só o tempo. Então você só substitui aqui, ó. Juros. No lugar dos juros, do J, você vai colocar 96.
No lugar do C, que é capital, você vai colocar 1.200. No lugar do I, que é a taxa, você vai colocar a taxa. Como eu estou utilizando essa fórmula sem o 100, eu tenho que transformar isso aqui em um número decimal. Como é que você faz isso? Você faz assim, ó, 1, 2, a vírgula vai ficar bem aqui, então eu tenho 0,02. Aí substituo I vezes 0,02 vezes o tempo. Não sei quem é, vou botar só assim. É o que eu quero determinar, né? Eu vou fazer logo essa multiplicação aqui, pessoal, para facilitar a minha vida. Aí eu vou ensinar um negócio aqui para vocês que talvez vocês até já saibam, não sei, vai que sabe. Você tem o seguinte, ó. Você tem 2 zeros aqui e aqui você tem 2 casas decimais, ó. 1, 2. Então você cancela esses 2 zeros com essas 2 casas decimais. Ficou o quê? Ficou 2. 2 vezes 12 dá quanto? Dá igual a 24. Então eu vou ficar com 96 igual a 24t. Esse 24 você passa dividindo. Então você vai ter t igual a 96 dividido por 24. Isso aí vai dar quanto, hein? Isso aí vai dar 4. 4 o quê? Como é que você sabe o tempo? Você olha aqui para sua taxa, ó. Aqui é 2% ao mês. 2% ao mês. Então, 4 meses. Então, para você ganhar R$96 de juro, você tem que aplicar o seu dinheiro aí, os R$1.200, durante 4 meses. Aí ele vai gerar, ao final desses 4 meses, um lucro, ou um juros, de R$96. Ou a taxa de 2% ao mês. Pronto. Só isso. Vamos para um terceiro exemplo, só para fechar aqui. E aí eu deixo vocês para fazer uma atividade. Lembrando que a gente está trabalhando com a modalidade de juros simples. Tá? Depois a gente vai ver os juros compostos. Vamos lá. A questão é a seguinte. Qual é a taxa que eu devo aplicar R$2.500 por 6 anos para gerar juros de R$1.200? Presta atenção. Qual é a taxa que eu devo aplicar um capital de R$2.500 durante 6 anos para que gere aí, ó, juros de R$1.200? E aí? Como é que a gente faz isso? Galera, do mesmo jeito que a gente fez aquela anterior, você vai colocar na fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros simples. Aqui você vai ter juros. De quanto é os juros? R$1.200. R$1.200. Qual o capital? R$2.500. Qual a taxa? Não sei. Qual o tempo? 6 anos. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu posso multiplicar logo, ou eu posso dividir esse por 6, que aqui eu tenho multiplicações, então eu posso fazer isso. E ainda posso fazer mais, ó. Como aqui é multiplicação, presta atenção que só posso fazer isso porque é multiplicação. Como aqui é multiplicação, eu posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Posso dividir 12 por 6, vai dar quanto? Vai dar 2. Esse 25 eu vou passar ele dividindo. Então vamos passar esse 25 dividindo. Vai ficar 2 dividido por 25. Então I é igual a 2 dividido por 25. Aqui tem 2 formas de você chegar ao resultado. Uma delas é dividindo 2 por 25, vai dar um número quebrado. A outra, como aqui embaixo é 25, você vai pensar, qual é o número que multiplicando por 25 dá igual a 100? Porque você lembra que é porcentagem, né? Então embaixo tem que ser 100. Então o número aqui é 4, ó. Então eu vou ficar com o seguinte. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 25 vai dar 100. Logo, a minha taxa é de 8%. Tá legal? Só que tem que ser 8% ao ano, 8% ao mês, 8% ao bimestre. Como é que eu vou saber? Por causa dessa unidade aqui, ó.
São 6 anos. Então, se o tempo está em anos, a taxa é ao ano. Se aqui tivesse ao mês, né? Tivesse 6 meses, aqui a taxa seria ao mês. Se aqui tivesse 6 bimestres, aqui seria ao bimestre. E assim vai embora. Lembrando que a taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade de tempo, né? A mesma unidade de medida. Se eu estiver falando de tempo em bimestre, a taxa tem que estar em bimestre. Você tem que transformar. Se aqui tivesse, por exemplo, 6 anos e a taxa aqui tivesse ao mês, você ia ter que multiplicar 6 vezes 12. Ia dar 72 meses. E aí você ia lá fazer o cálculo aqui com 72 meses. Entenda, tempo e taxa tem que estar sempre na mesma unidade. Antes de terminar, eu quero fazer essa divisão aqui para mostrar para vocês como é que fica, tá? Quem quiser fazer dividindo na calculadora ou na mão, não sei. Ó, 2 dividido por 25. Você vai ter que acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Mas o 20 ainda continua muito pequeno para o 25, né? Então eu vou ter que acrescentar outro zero aqui, outro zero aqui. 200 dividido para 25 dá 8. Logo, aqui dá 0. Aqui o que é que deu? Ó, aqui deu 8%. 8%. Opa, 8%. Mas aqui deu 0,08. O que é que você faz? Você anda com a vírgula 2 casas para a direita. Então você faz 1, 2, vai ficar 8,0 ou 8% ao ano. Porque aqui está o ano. Pronto. Agora a gente terminou. Isso aí foi a parte de juros simples. A gente continua isso aí na próxima aula. Vamos resolver umas atividadezinhas, depois a gente faz a correção e dá um jeito, né? Então, valeu, pessoas, um abraço. Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima.